Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje e como podia ter pego oportunidades. Iniciando aqui pelo índice, gráfico do diário, que é o que a gente sempre inicia a análise. O que a gente tem como referência aqui, base principal, é a amplitude dessa movimentação de alta anterior, marcando da mínima até a máxima e observando esses níveis aqui. Que, por exemplo, esse nível aqui de 0%, vou marcar aqui, é a laje mais espessa dos compradores, é onde tende a ter mais compradores e pouquíssimos vendedores aqui. Sem contar que a gente tem essa linha tracejada, que é o fundo que o Ibov deixou lá em, acho que julho. Teria que pegar o contínuo aqui, tá? Mas tem um fundo aqui na casa dos 93 mil pontos. Depois, essa região aqui ainda tem mais compradores do que vendedores no 25%, no 50% está em equilíbrio, e nas regiões acima, aí no 100 e 200 e no 102 e 500 aproximadamente, a gente tem mais vendedores. Tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, ver se tinha alguma coisa interessante no início do pregão, olhando pelo estocástico lento, certo? Dia 30. Logo na abertura aqui, quando se formou a primeira barra, a gente já estava no nível 44, então não tinha nada de muito relevante. E o dia já tinha vindo de um valor acima de 20, um valor que estava entre 20 e 80, então não tinha nada muito interessante caso rompesse máxima ou mínima, não tinha nada muito definido que a gente pudesse aproveitar de alguma informação do estocástico. Uma coisa que eu vou bater aqui de novo é, não se opera estocástico abaixo de 20 ou acima de 80. Sabe-se que quando um gráfico está em tendência de alta, ele passa boa parte da tendência acima do 80, que é a região de sobrevendido, de sobrecomprado, e passa numa tendência de baixa boa parte da tendência abaixo do 20, que é a região de sobrevenda. Porém, o que a gente tem que se atentar é o seguinte, não é comprar porque chegou no 20, ou no 10, ou no 4, ou vender porque chegou no 80 ou no 90. O que nós temos que extrair de informação é, caso o estocástico lento esteja na região de sobrevenda e haja um rompimento de máxima de vela de 60 minutos, tende a ter uma probabilidade maior de continuidade para cima. E se a gente está falando de gráfico de 60 minutos, é muito difícil pegar um trade mais próximo da tarde, porque é um gráfico mais lento, certo? Então, geralmente serve para o setup de rompimento da barra da primeira hora e algumas reversões aí próximo do meio-dia, no máximo 2 horas da tarde, que ainda tem 4 horas de pregão para que o trade possa chegar no alvo, certo? Para que não ocorra de ninguém entrar em um trade por um sinal dado no estocástico, um sinal que foi demonstrado no estocástico, o preço rompeu a máxima ou a mínima, dependendo da região do estocástico, se no 20 rompeu uma máxima, se no 80 rompeu uma mínima, mas por entrar muito tarde no trade, pode ser que o trade não chegue nem no alvo e nem no stop e acabe indo no alvo no dia anterior a partir de um gap. E aí foi feita a análise correta, entrada correta em termos de leitura, porém, devido ao horário incorreto, não conseguiu chegar no alvo e saiu perdendo em um trade que no dia seguinte acabou indo no alvo. Perfeito? Então, como a maioria das pessoas não fazem swing trade em índice, ou se fizerem, vão fazer com uma mão muito menor do que geralmente operam no day trade, não é viável ou não seria recomendado fazer essas operações aí depois da vela das 2 da tarde, que fecha às 2 da tarde. Perfeito? Agora vamos para o gráfico de 15 minutos com o layout padrão. Tá? Só uma coisa que tinha para observar aqui, ó, em relação à região onde o preço abriu, a média móvel de 20 nem tem muita função aqui. Tinha marcado essa LTB lá de cima aqui, foi rompida no dia de hoje, preço entre as duas aqui, ó, com uma boa amplitude para cima e boa amplitude para baixo, não tinha o que observar nada das médias. Então, vou para um layout mais limpo aqui. Percebam que o último dia de negociação, que havia sido sexta-feira, tem esse range aqui, ó, entre máxima e mínima que foi marcado. E o dia de quinta-feira tem esse outro range aqui entre máxima e mínima. Como o dia de sexta-feira está completamente contido dentro de quinta-feira, eu fiz a marcação das duas amplitudes entre máxima e mínima, e aqui tem uma região importante que é a região dos 50% das duas que estavam praticamente sobrepostas, certo? Então, primeira vela do dia abre próximo da laje mais espessa dos vendedores, certo? Em relação ao dia de sexta-feira, que é o que tem um range um pouco menor, mas abriu no 100%. Depois,
Mesmo que ele não tenha aberto neste 100% aqui de cima da amplitude maior, mesmo que o dia fosse lateralizar, a gente pode dividir isso aqui em 3 regiões. Uma região de um primeiro terço, um segundo terço e um terceiro terço, que é essa região que sobrou aqui embaixo. Então, de qualquer maneira, estava numa região boa para vender, porque estava dentro do terço superior, mesmo que fosse operar isso como lateralidade, estava dentro do terço superior da quinta-feira e estava no 100% da sexta-feira. Perfeito? Depois disso, dava para fazer scalps aqui já leve, depois que formou a primeira barra do dia, que fechou e efetivamente foi uma barra de tendência, se vende perdendo a mínima e se vendem scalps aqui dentro, certo? Se vende perdendo essa mínima e se vendem os pullbacks que ocorrem aqui, buscando um alvo projetado como aproximadamente essa amplitude projetada para baixo. Segunda vela do dia, uma vela que testou primeiro para baixo, depois retornou, mas fechou um corpo muito pequeno de comprador, então isso é um bom sinal, mesmo que o trade tenha, só vou marcar com um retângulo aqui, aproximadamente nosso objetivo seria isso aqui para baixo. Então, mesmo que ele tenha ido para baixo, retornado bastante aqui, a nossa barra de tendência ainda está intacta, perfeito? Está intacta, que é essa barra de referência, tem alvo a ser cumprido e os compradores deixaram um corpo muito pequeno em relação à primeira barra de tendência do dia. Segunda barra, uma barra totalmente lateralidade, de novo se continua vendendo e se saem scalps aqui. Quarta barra em definição e o alvo foi atingido na quinta barra aí, que foi na abertura do mercado à vista. Aqui é 95% de alvo, dá para dizer que é alvo atingido, certo? Menos de 10% de diferença entre uma pontuação e outra. Porém, é aquilo que eu digo, quando chega próximo do alvo, eu tenho que aliviar a minha mão, mas a tendência ainda não foi revertida, então eu não devo comprar aqui. Próxima barra, lateralidade, uma barra forte tendência, só que percebam uma coisa que é relevante. Depois que ele vem aqui, passa dessa que era a mínima mais baixa da barra de alta que nós tínhamos no gráfico, certo? Alvo atingido. E voltou imediatamente. O gráfico agora volta para testar essa região. Eu espero o quê? Que ele não rompa essa mínima, ou que se rompa, volte logo. Por quê? Porque já teve uma falha aqui, já voltou praticamente de imediato, certo? E aí é o que o gráfico nos demonstra. Logo que perde mínima, volta. Devo comprar aqui? Não. Claro que não, porque a tendência ainda está para baixo. Mas deve aliviar a mão nas vendas ou só ficar esperando alguma oportunidade melhor. A última barra de referência de tendência de baixa que a gente tinha era esta aqui das 10h30. Essa barra aqui, ó, ela tem 184, 185 pontos de vendedores, então a gente precisa no mínimo o dobro de compradores. O dobro de 185, 370 pontos. Ela tem apenas 285 pontos, 280, então não é uma barra de tendência de alta. Então, por enquanto, continua vigente a tendência de baixa nesse gráfico. Certo? Continua a tendência de baixa e vai lá e perde a mínima de novo. E percebam como vai lá e não fecha. Nenhuma barra aqui abaixo, ou seja, dá para ver que é um dia de lateralidade. Está preso dentro desse range. Então, para quem ainda estava vendido, não podia ter expectativa de que rompesse e tivesse continuidade para baixo. O que ocorre depois disso já é para estar zerado e mais do que resolvido aqui, porque daqui caiu alvo mais do que atingido e deu várias oportunidades de vendas mais altas aqui nessa região, mas efetivamente a última barra de tendência de baixa continua sendo essa das 10h30. Até que tem essa barra, que é uma barra de tendência de alta, porque essa sombra aqui superior que representa os vendedores tem 215 pontos, então precisamos de no mínimo 430 pontos de compradores, e temos mais do que isso, ou seja, essa barra é de compradores. Porém, percebam essa região aqui, além de ser um topo, é a região do 100%, que é a laje mais espessa dos vendedores. Então eu não vou sair vendendo aqui, por 3 motivos. Primeiro, é um topo. Segundo, é a região de 100% dessa amplitude, é onde mais tem vendedores. Estou no terço superior aqui, da lateralidade maior, do range maior, e é uma barra muito ampla para a amplitude do dia. Percebam que a amplitude do dia tinha sido isto aqui.
E agora vem uma barra que tem 2/3 em uma única barra da amplitude total do dia. Então poderia ocorrer um pullback até a abertura dela aqui ou abaixo e nada mudaria. Sem contar que o principal é que ele rompeu a máxima do dia anterior e voltou, não fechou. Tem um vídeo aí que eu demonstro para vocês como avaliar a qualidade dos rompimentos, que basicamente é composto pelo seguinte. Bom, como é que eu vou avaliar um rompimento? Eu preciso de, no mínimo, 50% de corpo da vela fechando abaixo ou acima da lateralidade. Como assim? A região de lateralidade que a gente tinha era essa aqui, ó, determinada por essa máxima e essa mínima aqui, por exemplo. Essa barra aqui de tendência de alta fechou acima dessa região? Não, ela simplesmente violou. Para que fosse um rompimento efetivo, ela deveria ter fechado assim, ó, com no mínimo 50% do corpo acima da resistência e 50% abaixo. Nesse caso aqui estaria desproporcional. Mesmo que tivesse rompido com essa barra aqui, não poderia ser considerado um rompimento para se entrar no mercado. A gente deveria esperar uma confirmação, como um pullback para essa região, ou uma outra barra que efetivamente fizesse isso. Percebamos, por exemplo, aqui, ó, olhem para essa lateralidade aqui, ó. Olha essa lateralidade que eu vou marcar. Dentro dessa região, uma barra forte para baixo, preço lateraliza, olha como é que ocorre o rompimento. Olha quanto dessa barra vermelha de corpo fecha abaixo aqui da lateralização. Vou marcar com as setas para comparar. Está aqui o corpo que fechou abaixo e está aqui o corpo que está acima. Percebam que tem aí praticamente 40 dentro do range e 60 para fora. Então aqui a gente pode esperar um rompimento mais efetivo. E depois o preço vai lá, faz pullback e continua o movimento de baixa. Não foi o que ocorreu aqui. Então aqui na verdade seria um excelente local para esperar uma boa barra de tendência de baixa, certo? Para retornar aqui para o fundo, operando isso como lateralidade. Até o momento nada. Aqui uma barra de tendência de baixa. É uma barra de lateralidade? Sim. Porém, a gente pode preencher esse corpo aqui, essa sombra superior com o corpo, que nos daria uma vela majoritariamente vendedora, pelo menos 80%, com um risco pequeno, uma possibilidade de alvo bem grande lá para baixo, certo? Então aqui foi ativado o trade, ele vai fluido lá para baixo. De novo, perde mínima, chega na base da lateralidade e volta. E aí quem quiser ficar operando lateralidade, tem uma barra de tendência de alta agora aqui, fechando acima de uma barra de tendência de baixa. Essa era uma barra de tendência de baixa, agora a gente tem uma barra de tendência de alta fechando acima da abertura dessa barra, bem nesse fundo que era o nosso suporte do dia. Então dá para pensar em comprar aqui e pullbacks que ocorram para cá, pensando em voltar para máximo? Com certeza. E olha o que ocorre, para cima, pullback aqui mais ou menos na metade. Percebe que quando é formado um corpo vendedor, olha como ele é pequeno em relação à barra de compra. E aí ele segue buscando, faz um pullback maior, dá um susto aqui. E mesma coisa, por exemplo, essa daqui é uma barra de tendência de baixa? Sim. Porém, olha só, ela reverteu a abertura dessa barra de tendência de alta? Sim. Porém, eu não vou sair vendendo aqui quando eu estou num contexto lateral, que era o que o dia de hoje estava me mostrando. Então, para quem continuou comprado, o alvo aí mais do que atingido, certo? Agora depois percebam de novo, novamente, mesmo evento. Quando fecha essa terceira barra de baixa, não olhei mais nada do mercado aqui depois das 10h30 da manhã, estou vendo agora, certo? De novo, no nosso suporte aqui, que é esta região do dia, uma vela que, vamos lá, vou marcar aqui, toda essa região de suporte. Vou marcar desde aqui até essa sombra inferior, tá? Dessa vela. Olha quanto essa barra vermelha fecha abaixo. Praticamente 5% ou menos, certo? Mesmo que fosse marcado a região dessa mínima aqui, ó. Que a gente tinha como suporte, daí poderia marcar por essa mínima de vela, por essa outra mínima de vela, desculpa, por essa aqui não estaria pegando, mas estaria pegando a mínima dessas duas barras anteriores aqui. Então, mesmo que eu marcasse por esse suporte, que é o mais recente, olha quanto a vela fecha abaixo com o corpo. Fecha isso aqui abaixo e olha quanto a gente tem para cima do suporte. Então, não é um rompimento verdadeiro de novo. Então, pode-se comprar assim que houver a formação de uma barra de tendência de alta e tiver a sua máxima rompida? Sim.
ou para quem quiser ter mais segurança, mas aí tem que entrar com um lote menor porque o risco aumentou, é esperar uma barra de tendência de alta fechar acima da abertura dessa barra de tendência de baixa. Olha aqui o que o mercado faz, barra de tendência de alta, rompendo máxima, entra comprado e compra os pullbacks, stop abaixo e o mercado vai e vai. E de novo, mesma coisa, hoje em dia, lateral, lateral, perfeito para tradar dessa maneira. Agora aqui região de vendedores, barra de tendência de baixa, perde a mínima, vende. E aí encerrou o dia. Dia bastante simples para quem estava com a leitura alinhada. Não adianta procurar rompimento quando o dia está se demonstrando lateral e não adianta procurar operar como lateralidade, que seria vender na resistência e comprar no suporte, em dias de tendência, em dias de rompimento, que o mercado vai parecer que simplesmente não funciona, ou que a análise técnica não funciona, o price action não funciona. E sim, a gente deve agir da maneira adequada, estruturar os trades de acordo com o que o mercado está nos mostrando. Dá uma olhada em dólar. O dólar é relevante. Mostrar a posição que ele abriu em relação às médias aqui, que ele abriu bem na média móvel de 200 do 15 minutos, certo? Agora voltar para aquele layout mais limpo. Fiz a marcação do range do dia anterior, tá aqui a amplitude dele. Projetei ela para baixo, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E aí o que acontece? A gente tinha a média móvel de 200 do 15 minutos passando nessa região. Então, enquanto essa vela ainda estava em formação, logo na abertura comecei a fazer scalps na compra. Porém, eu sei que ele abriu perdendo a mínima do dia anterior, que é a nossa laje mais espessa dos compradores. Porém, quando é confirmada essa perda, esse rompimento, ela passa a ser a laje mais espessa dos vendedores, porque o suporte, quando é rompido, vira resistência quando é retestado para cima. Então, quando ocorre de o preço abrir abaixo assim, a gente precisa que ele volte imediatamente para dentro dessa região e, de preferência, feche dentro dela, ou que a vela seguinte rompa a máxima. E não foi o que ocorreu. Então, nessa região aqui, ó, percebam, é uma barra de tendência de alta? Sim, mas é num contexto que não está adequado para o que a gente quer. E mesmo que eu não tivesse feito nenhum trade até aqui, depois de formar essa primeira barra, eu não deveria comprar aqui. Porque eu precisaria que no mínimo houvesse rompimento de máxima para me dizer que não, foi um ops, o trade, o ativo abriu aqui abaixo, mas ele quer retornar para dentro, rompeu o máximo e tem continuidade para cima. E não foi o que ocorreu, porque na barra seguinte ele não rompeu. Então aqui eu já entendo que foi formada a resistência, foi confirmada que foi um suporte rompido e agora virou resistência. Então eu desprezo essa primeira barra de alta, que não serve para nada neste caso, e tem uma barra de tendência de baixa formada, que é a segunda barra do dia. Perdendo a mínima dela, se vende alvo, pelo menos essa amplitude projetada para baixo. Se vende perdendo mínima e pullbacks. E foi atingido o alvo em uma única vela. Certo? É o que acontece. Essa é a nossa barra de referência de tendência de baixa. Vamos ver. 11 pontos e meio. Então precisa de no mínimo 23 para cima. Não é, certo? Então continua sendo essa a segunda barra do dia, a barra de tendência de baixa do dia. Olha onde olha o que o preço faz. Olha o que o preço faz. Faz essa pernada para baixo, certo? Ou enxerguem dessa maneira aqui, ó. Faz essa pernada para cima, para baixo, rompeu este fundo. Olha onde ele volta a retestar. Aqui, para quem não tinha vendido, é um gatilhão para venda para no mínimo buscar a mínima anterior, certo? Então, trade para baixo, alvo mais do que atingido e se aproximando de onde? Se aproximando de onde? Da região do 0%, que é a laje mais espessa dos compradores, certo? Até que ele demonstra uma barra de tendência de alta, rompendo isso aqui, a tendência efetivamente não foi revertida, mas dá para comprar aqui contra a tendência. Ou aguarda ver a reversão da última barra de tendência de baixa, desculpa, nesse caso. Aqui teve a reversão efetivamente quando essa barra de tendência de alta fechou acima dessa abertura, e agora só compra pullbacks e segue, só vai sair quando houver reversão. Vai lá, rompe a máxima do dia, não tem nenhum sinal de reversão, nenhum. Olha o primeiro corpo vendedor que é formado aí depois de 10 barras, praticamente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras de alta. Olha o tamanho do corpo vendedor que é formado, praticamente aí 1 ponto ou meio ponto, irrisório, continuidade para cima. Onde é que a gente pode chegar a ter problemas? Que é uma região de briga e indecisão, os 50% do que
estava marcado aqui. 50% do range do dia anterior, que é uma região sempre de indecisão, onde eu tenho a mesma quantidade de compradores e de vendedores. Então olha o que o gráfico faz. Aqui efetivamente reverte, a última barra de referência de tendência de alta era essa, agora uma barra de tendência de baixa, sai vendendo aqui perdendo mínima ou pullback. Olha o que o preço faz, reverte este movimento, certo? Então quem vendeu aqui foi estopado nessa operação, não entraria comprado aqui porque tem toda essa região de teste aqui, mesmo que tenha havido uma reversão, que seria isso aqui, ó, toda essa região de fundos, está pesado aqui e essa máxima. Então, muito provável que o preço não passe daqui de primeiro. O gráfico vai lá e faz isso, e na verdade se eu estivesse operando eu teria segurado essa operação aqui mesmo que tivesse tido essa reversão teoricamente devido a essa questão de contexto. E agora que o gráfico deixa essa vela teria batido mais pesado porque já estava vendido, agora efetivamente formou uma barra de tendência. A gente espera o quê? Isso aqui é a formação de um topo duplo ou de uma reversão majoritária de tendência, não das mais bem configuradas porque corrigiu numa única barra, mas corrigiu forte. Então agora deve chegar próximo desse alvo da mínima aqui, deve buscar. E efetivamente o dia chegou, fechou e não chegou lá, certo? Mas não teria como ter perdido dinheiro nesse trade, uma vez que se vendeu perdendo essa mínima, vendeu em toda essa região, se vendeu mais pesado aqui, o médio estaria próximo dessa região. Então o gráfico chegou a te dar a oportunidade de pelo menos 14 pontos a favor, fora toda essa primeira pernada aqui para baixo, mais 50 pontos, que já não teria mais o que fazer no dia, e depois aqui efetivamente a reversão para cima, que chegou a andar aí 60 pontos, mais 50 pontos para cima, tranquilamente. Dá uma breve olhada em ações, não fiz nada hoje em ações. Primeira barra do dia, não é barra nem de tendência de alta, nem de tendência de baixa, vamos ver. Aqui para cima a gente tem 0,28, então no mínimo 0,56 de compradores. Era uma barra de tendência de alta, então se compra rompendo máxima e pullbacks. Segunda barra do dia não é uma barra de tendência de baixa, por quê? A gente tem 42%, 0,42% de compradores, então no mínimo 0,84, é 0,68. Então esse trade se continua segurando ele, se compra mais pesado aqui embaixo e alvo atingido, tá? Pega aproximadamente essa amplitude, aproximadamente 0,8, aqui para cima 0,5. Foi atingido? Não foi, mas como teve essa vela que chegou a fechar abaixo, embora seja uma barra de lateralidade, a gente tem que ficar atento, principalmente por ser um reteste dessa região de fundo rompido, a partir dessa movimentação. Olha esse pivô aqui, olha onde ele volta para retestar. Agora o que a gente tem que esperar? Para quem já zerou tudo ou está com a mão muito leve, o mais prudente agora seria esperar uma barra de tendência de baixa aqui para vender perdendo essa mínima, depois de testar essa região e vir buscar este fundo que era a mínima do dia anterior. Aí também não marquei aqui o range do dia anterior. Vou marcar aqui. Percebam que abriu numa região de indecisão, que é a dos 50%, mas estava nessa região de reteste. Agora uma barra de tendência de baixa, se vende perdendo essa mínima, primeiro alvo a mínima do dia e depois a mínima do dia anterior, certo? Para baixo, para baixo, para baixo. E aqui alvo mais do que atingido, certo? Teve uma reversão aqui, por exemplo, ó, se eu estiver olhando única e exclusivamente para a barra, essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa barra de tendência de baixa. Porém, com todo este contexto aqui, ó, acabou de mostrar decisão em cima da região dos 50%, que é esta região aqui. Formou uma barra de tendência de baixa, acabou de retestar o fundo do pivô rompido, o mais provável é que venha aqui para baixo, para nem que seja formar um fundo mais alto e depois pensar em subir. Mas entrar comprado aqui nessa região não era o adequado, pelo menos da maneira que eu enxergo. E aí, claro, depois que ele faz isso aqui, efetivamente faz uma reversão, esperado que faça um pullback em torno dessa região, não perca a mínima e dê uma retornada aqui nessa região de reteste de fundo. Vamos ver o que aconteceu e cumpriu isso. A mesma questão aqui, ó, por exemplo, essa barra de baixa reverteu a abertura da última barra de referência de alta? Sim, mas olha a região do contexto, olha onde é que a gente está. Na laje mais espessa dos compradores, região de compra. Tinha feito um fundo mais alto aqui já,
porque ele fez esse rompimento para baixo, retestou, foi testar a mínima e não perdeu fundo, já fez um fundo mais alto, reverteu, voltou aqui, fez fundo mais alto de novo, vou marcar mais limpo aqui, fez um fundo mais alto de novo, aqui, olha como esse fundo, esse é mais baixo do que esse, então está fazendo um fundo mais alto, aí volta aqui, barra de tendência de alta, revertendo todo mundo, faz um pullback bastante profundo, mas respeita e continua para cima, e retesta justamente esse primeiro fundo do dia que foi rompido aqui, fez pullback, rompeu, tá aqui ó, o fundo do dia que foi rompido, foi retestado, chegou lá, encontrou vendedores de novo, vamos ver Vale, fazer a marcação do range do dia anterior, primeira barra do dia é uma barra de tendência de alta? Sim, mas em ações sempre o mais conservador é aguardar barra de tendência formada majoritariamente por corpos, sem contar que a gente estava aqui na laje mais espessa dos vendedores, então nem de longe é o melhor local para se comprar. Segunda barra do dia, vamos ver se é uma barra de tendência de baixa. Quanto que a gente tem aqui de compradores? 0,38, então no mínimo 0,76 para cima, é uma barra de vendedores, então se vende perdendo mínima e pullbacks, tá? Segue para baixo, e aqui o movimento foi revertido. Esse trade provavelmente teria saído no prejuízo, e olha o que ocorre aqui, olha como é interessante isso. Essa barra reverteu? Sim. Próximo dessa região, que é a laje mais espessa dos vendedores? Sim. Porém percebam como neste pregão foi possível observar a falta de vendedores. Como assim? Olha só. Formaram uma grande barra de baixa aqui. Chegou na região dos 50%, que é a região da decisão. O preço não passou abaixo dela e não teve continuidade. E agora quem aparece? Comprador. Volta aqui, faz pullback, continuidade para cima. Pagou toda essa barra. Então, o mais prudente seria ou não comprar ou comprar leve, mas não deveria se vender nessa região aqui. Rompeu a máxima do dia e está com continuidade. O que a gente tem que se atentar é como ele rompe essa região da máxima do dia anterior. Para quem não tinha entrado ainda, por exemplo, quem não quis entrar nessa região, olha como ele rompe. Olha esse rompimento como mais de 50%, e dá para se dizer que praticamente 80% da barra fechou acima da região de rompimento, em relação a essa região. Então, para quem não comprou, compra esse rompimento e pullback aqui, ou nessas regiões. E aí o ativo continua para cima, certo? Efetivamente não ocorreu nenhuma reversão, porque a última barra de referência de tendência de alta era essa barra não chegou a reverter essa região, e aí o ativo foi e fechou com uma bela alta aí para o horário que ocorreu esse sinal, 1.15, para quem operou aqui teria perdido algo como, praticamente teria saído no 0 a 0, certo? Dependendo de como estruturou aqui, sairia vencedor, até deste trade, e aqui sim ganharia mais dinheiro. Petrobras. Petrobras fazia a marcação do range do dia anterior, era um range bem curto, mas tinha pelo menos máxima fora de outro dia. Então olha onde ele abre. Ele abre nessa região aqui, rompendo a laje mais espessa dos vendedores. Vamos esperar a confirmação. O que daria para fazer aqui, ó, de maneira prudente, sabendo que ele acabou de romper e foi lá em cima e tocou na região dos 50%, que é a região de decisão do papel. Daria para vender perdendo essa mínima de vela aqui, esperando como alvo algo como a mínima do dia ou essa região de suporte, para depois fazer compras nesse suporte caso houvessem sinais, porque antes ele era a resistência mais pesada, e como foi confirmado o rompimento por essa primeira vela e a segunda vela que deu continuidade, poderia ser feitas as compras aqui embaixo, caso tivesse um stop interessante e não se pensaria em continuidade acima da máxima do dia, por exemplo. Tá? Então, para quem fez a venda aqui, tinha um risco inicial de mais ou menos 1.2, chegou a andar 0.8, oportunidades para baixo. Agora sim, acho que é alvo atingido. Alvo atingido aí, voltou a retestar essa região, certo? Percebe que ainda não teve uma reversão para cima. Quando houver agora, porque a gente tem toda essa região de suporte aqui, dá para pensar em subir comprado. E o alvo dessa primeira venda aqui é atingido.
Aqui ocorre a reversão de baixa para alta, quando essa barra de tendência de alta fecha acima da abertura dessa barra de tendência de baixa. Já que é um possível alvo, essa região de resistência que segurou bastante. E aí, alvo atingido, deixou fluir aí, um risco inicial de 0,67, foi para cima aí pelo menos 2%, tá? Valeu, galera, falou, por hoje era isso.